E quando eu fui passando por um riacho daquele, era tempo de chuva, veio uma tromba d'água e me pegou e levou meu carro comigo. Eram 8 da noite, assim, eu saí levado das águas, saí pela porta, assim, pela janela. Foram 5 dias de curas e milagres naquele lugar. Pessoas que iam operar com 2 dias do joelho e Deus trazer a cura, assim, através da oração. Porque antes de Deus me levar para Angola, Ele primeiro fez com que eu conhecesse o sítio do Tomás no meio da Caatinga. Sejam bem-vindos a mais um Anastasia Cast. Gente, vocês estão vendo essa voz? É de bênçãos, é de cantar, de adorar o Senhor, de se maravilhar, de se emocionar com as maravilhas que Ele tem feito no nosso meio. Hoje, eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Ele é apóstolo de 2 igrejas preciosas. Uma pessoa que tem sido um referencial para mim e para o meu esposo. Alguém que tem ministrado nos nossos corações, mesmo calado, às vezes. Uma vida que há tantos anos salva outras vidas. É um canal de salvação para outras vidas. E alguém que nasceu em São Paulo, mas foi rapidão para a Bahia. E ele tem esse sotaque que eu amo. E eu quero dar as boas-vindas, apóstolo César Augusto. Seja bem-vindo. Obrigado, Renata. Obrigado mesmo. Estamos aqui para poder participar mais de um podcast. Anastasia, né? Anastasia. É uma alegria muito grande. Como o Senhor nos prometeu, né? Teríamos esse tempo aqui. Já estava na agenda de Deus. Exato. Porque quando tem luta para poder marcar e para tirar o tempo, é porque você sabe que vem bênção aí. Algo está acontecendo. Eu vou começar, meu apóstolo, Sim. Perguntando: quem é o apóstolo César Augusto? O apóstolo César Augusto é um homem totalmente dedicado à obra de Deus, totalmente voltado para as coisas do céu, dedicado à família, à igreja. É uma pessoa que tem desejo por vidas e eu creio muito que tudo isso que foi colocado dentro de mim pelo próprio Deus, através do seu Espírito Santo, é o que me faz ter essa vida que tenho hoje. O senhor nasceu em São Paulo e aí o senhor foi para a Bahia com quantos anos? 4 aninhos fui para a Bahia. E lá fui para a cidade de Juazeiro e posteriormente, após os 10 anos, nós mudamos para a cidade de Piritiba, que é a terra da minha mãe, e fiquei lá até minha juventude. E aí... O senhor nasceu num lar cristão, não? Como é que era? Não, a minha mãe, ela tinha uma família que participava da igreja presbiteriana. Ela não era participante, mas a família participava. O meu pai era católico, mas não praticante, né? E não tive, assim, ensinos pela minha própria família sobre Deus e sobre tudo aquilo que no futuro eu viria a aprender, né? E quando que o senhor conheceu a pastora Leide? A pastora Leide foi algo assim tremendo. Eu estava em Salvador, morando em Salvador e trabalhando lá em Salvador, e eu cheguei vamos dizer assim, a um tempo desejado para poder ter uma esposa. E eu queria encontrar uma pessoa, né, que fosse aquela esposa desejada. E eu saí... O senhor estava com quantos anos? Com 20 anos. 20 anos. Mas já tinha andado bem, sabe? Então... O senhor era namorador? Era. Mas eu... Já tinha andado bem. Eu falei, não, eu quero parar com isso, eu quero encontrar alguém assim. E foi incrível. Firme. Saí de Salvador
Já tinha 4 anos que eu não via meus pais, porque eu tinha criado um propósito comigo que eu só iria voltar a ver meus pais naquela cidade quando eu comprasse um carro. Olha. Aí eu comprei o carro e fui lá ver meus pais e aproveitar procurar a pessoa da qual eu buscava, né? E na virada de ano de 1982, ela estava fazendo ela estava fazendo aniversário naquele dia, que ela é do dia 1º de janeiro. E foi naquele dia que nós nos encontramos. Então, aquele dia marcou. Eu fui o presente do aniversário dela. E é até hoje, né, apóstolo? Então, foi, sim. Quantos anos de casado? 42 anos de casados, mais 1 ano e 5 meses de namoro e noivado. São 43 e alguma coisa. Isso. Muitas experiências. Bastante experiências. Vocês se casaram? Conta tudo aí pra gente. Tenha liberdade. Nós, naquele tempo, nós começamos a namorar e nós tínhamos muitos sonhos. Eu encontrei a pessoa ideal porque eu sonhava, ela sonhava. A gente passava o tempo de namoro, era mais conversando e sonhando. Tá parecendo nós dois. Era desejoso, assim, estar juntos para poder falar das coisas do futuro. E, naquele tempo, foi muito engraçado. Aconteceram coisas, assim, tremendas. Nós nos preparamos e eu fui para Juazeiro e lá plantamos uma roça de cebola muito grande, coisa grande mesmo, que era para tirar 200 toneladas de cebola. E aconteceu, só que não aconteceu na hora de vender o produto. Mas mesmo assim o que sobrou deu para comprar uma casa, compramos um carro e casamos e ficou tudo bonitinho. Eu fiz uma boutique com roupas para ela, fiz uma sorveteria para mim e aí começamos. Com poucos meses, tudo foi abaixo. Aí tivemos que ir embora para Salvador. Tudo foi abaixo, porque foi uma questão de governo, as coisas não funcionavam e eu tomei uma decisão e fui para Salvador. Chegamos em Salvador, foi engraçado demais. Eu me lembro que era um Corcelzinho 77 e eu tirei o banco traseiro e coloquei em cima e colocamos um colchão em cima também, amarrei e atrás eu coloquei fogão, coloquei panelas e coloquei as malas e todas. E liguei para um homem que eu tinha trabalhado antes para poder ele conseguir um apartamento para mim e ele disse que estava tudo ok. E nós saímos para Salvador 320 quilômetros. Quando nós chegamos em Salvador, começou uma chuva forte. Eu entrei embaixo de um posto de gasolina para poder proteger o colchão. Isso, um frentista lá disse, o senhor tem que sair. Eu disse, não, eu não vou sair daqui. Você quer molhar meu colchão? Não vou sair daqui. E assim nós tivemos um embate na hora, mas ele ficou tranquilo, porque eu tive que fazer ele ficar tranquilo, né? Porque eu não ia molhar meu colchão. E quando ligamos para o homem, que era a pessoa com quem eu ia trabalhar, ele disse que tinha dado errado o apartamento. Então, eu tive que... Ela ligou para um primo dela e ele aceitou deixar a gente por uns dias lá na casa dele até que eu alugasse um outro local. E assim, alugamos o local e passamos a viver. De repente, ela adoece, porque o local era muito úmido. Aí eu fui e pensei comigo, não, eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar mais aqui. E você acredita, Renata, que naquele tempo eu estava praticamente dinheiro zero. Eu saí na rua e quando eu olhei no chão tinha um jornal. E esse jornal, eu peguei aquele jornal do chão e olhei e tinha um kitnet para alugar. Olha. E aí eu liguei para esse homem e ele disse, vem até aqui. Era um corretor de imóveis. E quando eu cheguei lá,
Eu disse para ele, olha, eu tenho uma novidade para você. Você tem um kitnet? Eles tenho. Eu disse para ele, quanto é o aluguel? Era 100 cruzados naquele tempo. 100 cruzados. E aí eu disse para ele, pronto, eu tenho algo para dizer para você. Não tenho avalista e não tenho dinheiro. Mas quando vencer o aluguel, você recebe. Ele olhou assim para mim e disse, gostei de você. Eu vou alugar para você. E assim alugou. Mas foram dias difíceis. A gente não estava conseguindo se manter direito. Era muito difícil. Eu lembro que um dia eu tinha 1,50. 1,50. Aí eu falei para ela, ela disse, não, vamos ao mercado para a gente poder comprar alguma coisa para fazer o jantar. Vamos. Porque tudo era na esperança do próximo dia. Uau! Na esperança do próximo dia. E, de repente, fomos ao mercado e, chegando lá, ela pega um carrinho e começa a andar com o carrinho e a gente rindo. Sabe o que é rir da miséria? Éramos nós. Com 1,50 com um carrinho que... De repente, ela olhou assim e viu um saquinho de pé de frango congelado. Aí ela disse, aqui dá para comprar. E vou comprar o cheiro verde e nós vamos fazer uma sopa lá, vai ser muito legal. Eu disse, tudo bem. Aí fomos para lá, para o kitnet, lá para o apartamento. Quando chegou lá, ela faz comida muito bem, e aí eu estou sentindo o cheiro lá na sala, e a panela de pressão fazendo aquele barulho, ela foi lá, destampou para poder dar mais um tempinho, colocou o tempero, e aí, de repente, eu acho de beber água na cozinha. Quando eu chego na cozinha, aquela panela destampada e vejo os pés da galinha assim, eu não quis saber mais de sopa, eu não quis mais comer sopa. E acabei ficando com fome à noite. A sopa ficou somente para ela. Esse foi um dos momentos difíceis que passamos lá, né? Depois eu voltei a Juazeiro logo com 1 ano, e de Juazeiro eu vendi o meu carro e fui ao Paraguai comprar produtos. E aí comecei... Eu também já morei no Paraguai, por isso que eu tô aí. Então, aí fizemos esse tipo de trabalho. Fazia direto 8.000 quilômetros, 4 para ir, 4 para voltar, o tempo todo. E foi de onde eu pude tirar sustento. Comprei casa, comprei carro e tudo através desse trabalho. Era difícil, mas havia lucros, né? Quando que as coisas começaram a melhorar? As coisas começaram a melhorar quando tudo ficou ruim de novo. Quando tudo estava bem difícil, né? Eu tive que fazer uma visita a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá eu achei um estado maravilhoso e promissor. Eu morei em Mundo Novo. Mundo Novo? Então... Fronteira com o Paraguai, eu ia e voltava. Então, eu morei em Campo Grande, lá onde nasceram nossas 2 filhas. Que legal. Quente, né? Mas eu cheguei lá, Renata, com o dinheiro para viver 3 meses só. 3 meses. Eu tive que ter uma escolha. Ou eu iria morar num lugar bem ruim, ou eu moraria num lugar bom, com conexões com pessoas boas. E eu preferi morar num lugar, no 2º melhor bairro, com conexões com pessoas boas. E isso me atraiu e fez com que nós começássemos a nossa vida. E eu peguei algumas representações de São Paulo e comecei a trabalhar. E minha esposa, chegamos lá com 8 meses grávida da primeira filha, que é a Rayane. E foi engraçado que quando ela sentiu as dores, eu levei para o hospital. Aí, quando chegou lá, ela teve o neném e quando foi saindo, a diretora do hospital falou assim para mim, disse, olha, tudo certo, não precisa pagar nada, você só vai pagar o anestesista. Olha. Aí eu olhei para ela assim, já com a criança nos braços, já na porta, na saída, ficou a anestesista. Eu falei assim, a senhora me dá 15 dias para me pagar?
E ela pegou e falou assim, tudo bem. Aí quando foi com menos de 15 dias, eu fui lá e paguei. Uau! E aí com 1 ano e meio, nós tínhamos uma loja no centro de Campo Grande. Eu já tinha comprado meu apartamento, já estava com carro, já estava com a vida organizada. Olha. E quando que houve assim o chamado de Deus para abrir uma obra, para começar a igreja? Foi assim, Renata, eu tive que voltar de Campo Grande para a Bahia de novo, motivo da saúde da minha esposa. E da Bahia eu comecei um trabalho em Brasília. Eu tinha um caminhãozinho, eu levava peixe e melão toda semana para Brasília, peixe e melão. E aí eu descobri em Brasília que haveria uma porta para me abrir uma empresa. Então foi quando eu abri a empresa. E deixei 2 pessoas responsáveis e no futuro eu me mudei para Brasília e assumi toda a liderança. Olha. E aí veio a prosperidade. Aí veio de uma forma grande. Eu passei a ter fazenda, gado, prédio, mansão, uma pequena frota de caminhão e estava... Que veio a partir dessa empresa. Veio a partir dessa empresa, né? E eu nunca, para te ser sincero, eu nunca gostava de ir à igreja. Eu sempre ficava projetando como conquistar coisas a mais. Eu sempre fui sonhador, desejava sempre conquistar mais, e isso me dificultava ir à igreja. Mas a minha esposa, ela estava 8 anos na igreja. Eu levava ela com as crianças e eu voltava para casa para ficar tomando uma cerveja, uma dose de uísque, para aguardar ela voltar para poder a gente almoçar. Uau! E foi em um desses dias que eu fiquei só assistindo Fórmula 1, com uma dose de uísque, um queijo, uma azeitona. De repente, quando eu ouço a voz, filho, você precisa ir para a minha igreja. Eu tomei um susto e eu virei o rosto, mas eu falei, estou sozinho, não tem ninguém. Aí eu fiquei um pouco tonto com aquilo, sabe? Um pouco abalado. Aí eu falei assim, eu quero ouvir de novo. Aí a mesma voz, filho, você precisa ir para a minha igreja. Aí eu parei com tudo, com bebida, com tudo, tal. Mas o coração endurecido, eu cheguei para minha esposa e contei tudo nesse dia. Mas o coração endurecido não permitiu eu ir de imediato para a igreja. E o Espírito Santo, que depois que eu vim conhecer a pessoa do Espírito Santo, passou a conversar comigo toda semana. A semana toda ele dizia para mim, eu tenho uma obra contigo. Sua família precisa de você. Eu voltei para minha esposa e falei, olha, eu não estou bebendo mais, mas eu estou ouvindo uma voz. Porque às vezes as pessoas pensam, é porque está bebendo, é por causa disso. Não, não. Eu estou ouvindo uma voz. E ele trabalhava comigo, me conscientizando que ele precisava de mim. E o que eu achei mais lindo, sabe o que foi que eu achei mais lindo, Renata? Foi que ele me chamou de filho enquanto eu era um perdido. Enquanto eu não tinha ninguém, eu simplesmente era aquele isolado, era tanto que eu vivia aos domingos só, esperando minha esposa chegar da igreja. Mas depois, estudando a palavra de Deus, eu ouvi, eu cheguei para minha esposa e falei, filha, eu ainda não tinha me convertido e ele me chamou de filho. Interessante isso. De repente, com umas 3 semanas, aí começou a falar muito forte, eu perguntei para ela, onde é que tem uma igreja aqui? Ela disse para mim, eu disse a mais próxima, eu era tão difícil de igreja, só faltou dizer, até alguma vizinha à nossa casa, ela disse, olha, tem uma igreja batista aqui atrás da nossa casa aqui, passando 2 ruas. Eu fui.
Falei para ela, olha, eu não quero ficar na frente. Se o pastor chamar, eu não vou. Eu vou ficar aqui por último, porque se de repente ele chamar, daqui eu já estou saindo. Mas nesse dia esse pastor ministrou uma palavra e quando eu saí, perguntei a ela, você falou da minha vida aqui para esse pastor? Ela falou assim para mim, não, eu nem conheço, é a primeira vez que nós estamos vindo. Aí durante a semana, o Espírito de Deus passou a trabalhar mais forte. E aí eu tomei uma decisão e fui lá. E no próximo domingo eu entreguei minha vida ao Senhor. Aleluia. Essa é a primeira parte da minha conversão, daquilo que Deus me chamou. Como eu sempre digo, eu fui tirado do mundo a ferro. Eu fui visitado pelo próprio Deus na minha casa. Às vezes as pessoas pensam que vão encontrar Deus na hora de uma conversão só dentro de uma igreja. Não. O apóstolo Paulo também não foi dentro de uma igreja. E assim, as nossas vidas pertencem ao Senhor. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu simplesmente obedeci e segui. E passados meses, eu já estava batizado no Espírito Santo, orando de forma totalmente mais profunda, que antes eu não sabia nem orar. Eu chamava Deus para conversar, falei, vamos conversar, Pai. Mas eu não tinha ainda aquela maior intimidade. Mas depois que eu adquiri, um dia eu estava orando à tarde, ele falou para mim assim, pega um papel e uma caneta. Aí eu peguei o papel, a caneta, me ajoelhei na cama e fiquei ali esperando, ouvindo o louvor. Ele disse, anote sua fazenda, seu gado, seus caminhões, seu prédio na Bahia, sua casa na Bahia e sua loja do Ceasa. Venda tudo isso, paga tudo que você tem a acertar, que eu tenho uma obra contigo. Eu passei quase 30 dias que eu não queria mais nem orar. Eu não queria orar, porque eu sabia que só ia tratar desse assunto. E o senhor fez como aquele rapazinho, né? Senhor, eu cumpro tudo. Foi. O que mais que eu faço para herdar o reino de Deus? Vai e vende tudo que você tem. Aí ele entristeceu, abaixou a cabeça e foi embora. Eu fiquei nessa situação, Renata. Você acredita que eu passei um mês, mais ou menos, só murmurava. O senhor não pode fazer isso comigo. O senhor não sabe o quanto... O senhor sabe, melhor dizendo, o senhor sabe o quanto eu sofri. Quanto eu sofri. O senhor sabe quanto foi que eu padeci para poder conquistar tudo isso. E eu ouvi essa mesma palavra no tempo que eu não tinha ainda conhecimento dela. Eu ouvi Deus falar para mim um dia, filho, se você morrer hoje, de quem será tudo isso? Aí naquele momento eu entreguei tudo. Eu entreguei tudo, resolvi e passei a vender todos os bens que ele pediu, paguei todo financiamento de caminhão, financiamento de banco, funcionário, eram muitos. Eu paguei a todo mundo e vim servir ao Senhor. E assim, ele me deixou alguns imóveis para poder viver. Eu estou curiosa, pode continuar, porque o que aconteceu depois de você entregar tudo, né? Passaram-se 3 anos nesse ministério que eu me converti e eu passei a ser um evangelista. Eu ganhava vidas, mas eu ganhava muitas vidas. Eu levei 11 pessoas a celebrar o casamento, porque estavam só juntos. Até um pastor brincou comigo na época lá, que eu estava virando santo casamenteiro, mas era porque eu encontrava as pessoas desajustadas e eu creio que era Deus já formando meu ministério para poder no futuro trabalhar com casais. Uau! E assim, havia uma célula na minha casa e chegou a ter 50 homens. Uau! Aí Deus tira eu e minha família daquela igreja, dizendo assim, você vai visitar esta igreja. E eu fui visitar a igreja que ele pediu. Tinha 30 dias de fundada. E quando eu chego lá naquela igreja, ele disse, eu quero que você venha para cá. E eu falei, Senhor, eu que estava lá, ganhando vidas, aquela evolução, aquele trabalho com toda a garra, com todo o desejo pela obra de Deus, uma igreja com 1000 membros. 1000 membros. E ele me leva para lá
tinha 9 pessoas. Mas o que é bom de tudo isso é a nossa inocência por não conhecer a grandeza de Deus, porque depois que você recebe a revelação, aí você vai dizer como Deus é bom. Aquela igreja de 1000 membros, ela fechou. Olha. Houve problemas, e aquela igreja dispersaram as ovelhas. E eu, naquela igreja, ainda consegui atrair muitas ovelhas para aquela igreja, que era recém-iniciada, né? Então, eu consegui levar muitas vidas para lá. E quando eu estava já tinha sido consagrado a pastor e já estava há 2 anos e meio lá, o Espírito Santo, numa tarde, disse: começa a minha obra na tua casa. Olha. Já mudou o rumo. E aí eu saí de lá e ficaram lá, creio que umas 120 pessoas. Uau. E aí eu cheguei para minha esposa e falei: o Senhor mandou a gente começar a obra aqui em casa. Ela disse: ele mandou? Então vamos começar. Comprei 2 caixas de som pequena, uns 3 microfones e colocamos as cadeiras na garagem e começamos na garagem. O primeiro culto, eu, minha esposa e meus 3 filhos. As minhas 2 meninas, que eram adolescentes, cantaram os louvores. O meu filho, que era pequenininho, colheu as ofertas e eu fui e ministrei. Durante 1 ano, naquele lugar, eu fiz 3 batismos e teve casamento. E uma família que era espírita, converteram-se 13. Uau! Eu batizei todos 13. Então, foi algo poderoso. E depois de 1 ano que eu estava ali, era tarde, eu orando, e o Espírito Santo fala para mim: sai, calça um sapato macio e sai. Eu calcei um tênis e saí. E ele foi me levando nas ruas e dizendo: dobra à direita, dobra à esquerda. Lá embaixo, depois de uns 800 metros, ele fala para mim: o que você vê? Eu disse: eu vejo muita coisa, Senhor. No âmbito espiritual, eu vejo a igreja Deus é Amor. Ele se dobra à esquerda. Dobrei à esquerda, segui reto, ele dobra à esquerda. Assim, ó, audível, para poder eu compreender tudo. Aí o que você vê? Eu digo: vejo uma igreja pentecostal, cobertura Batista da Lagoinha. Ele se dobra à esquerda e foi me levando. Quando chegou lá na frente, ele mandou eu olhar à esquerda, eu olhei e estava escrito assim: aluga-se. Ele disse: eu quero a minha igreja aqui. Eu falei: mas Senhor, eu não estou mais com aquela renda que eu tinha antes. Isso aqui deve ser uns 4.000 de renda. E minha renda de aluguel, minha renda hoje é o suficiente para sustentar minha família. E aí ele disse: ligue para eles. Eu peguei o telefone e liguei e disseram 1.600 o aluguel. Aí eu fiquei interessado, fui lá, peguei a chave, vi. Quando eu abri o portão, tudo destruído dentro do galpão. Cada buraco grande tinha sido uma oficina. E era tudo destruído, o teto tudo furado. Eu disse: mas pai, como eu vou fazer a tua igreja aqui? Ele disse: venda a sua casa e do dízimo faça a minha igreja. E eu fui e vendi a minha casa. E fiz a igreja do Senhor. E lá nós ficamos 10 anos naquele lugar. Mas antes teve algo interessante. A mulher me deu 30 dias para me ficar naquela casa, que eu já tinha vendido. E com 15 dias eu perguntei: Senhor, aonde eu vou morar? E ele disse nada, ficou calado e não me falou nada. E eu fiquei, fiquei com aquela sensação de ter que sair da casa e o Senhor não falou nada. De repente, um dia,
Ele perguntou para mim assim, quando eu menos esperava, eu estava andando dentro da igreja. Ele perguntou para mim e disse: aonde você quer sua casa? Aí eu escolhi um bairro muito bom, onde tem casas muito boas. Eu peguei e falei para ele: eu quero na Vicente Pires. Encontrei um amigo que estava na pior, olhando o carro para sustentar a família. E ele era de uma família até de recursos, classe média, mas estava passando uma situação difícil. Eu falei para ele, se ele encontrasse uma casa, que eu daria 3 mil para ele. No outro dia ele disse, encontrei do jeito que eu falei para ele, que eu queria com varanda, eu queria com 3 quartos, tudo. Ele disse, encontrei 3 quartos, suítes, closet, tudo completo. E a casa é grande, tem sala, 2 salas enormes, cozinha enorme, quarto fora, tal. Falou tudo. Eu falei, fiquei impactado. Aí eu vou para ver a casa. Quando eu olhei a casa, eu falei, Senhor, algo que eu queria falar para ti. O Senhor falou que onde eu queria minha casa, eu falei que eu queria na Vicente Pires. E a casa é esta. Eu não sei o preço da casa ainda, mas a casa é esta. Quando eu pergunto ao rapaz quanto era a casa, ele disse, era 320 mil. Eu só tinha 190 mil nas mãos. Aí ele disse, mas eu me separei da minha esposa, eu quero sair daqui urgente, eu te faço a casa era 320 por 270 mil. Eu falei assim, olha, ainda não dá para mim. Ele disse, te serve por 250 mil? Eu falei assim, eu vou orar. Quando eu fui orar, disse, não serve ainda. Ele disse, 230 mil? Eu disse para ele, eu vou orar. Ele falou, mas também o senhor só sabe orar? Não resolve nada? Eu falei, não, eu vou orar. Quando eu fui orar, o Espírito Santo falou para mim, a casa é sua. Eu te dei a casa. Aí ele falou, voltei para ele e falei assim, olha, agora é você quem vai orar, porque Deus já falou que a casa é minha. E eu tomei posse dessas verdades porque foi o Espírito Santo que me revelou. E o valor que eu tenho é 190 mil. Ele falou assim, pastor, o senhor ficou louco. Eu vou te dar essa casa por 190 mil. Eu falei, não é mais problema meu. Agora é você e Deus. Porque ele já falou que a casa é minha. E aí ele foi, com 3 dias, ele voltou. E disse, olhou para mim, sorriu, ele disse, me dá esse dinheiro e desaparece da minha vida. Eu disse, pronto, era tudo que eu queria, era ouvir essa palavra. Fui provado em tudo. Eu fui provado na fé, em ter que vender aqueles bens que eu conquistei com muitas dores, com muito sofrimento. Não era fácil pegar aquele caminhão e sair 1.700 quilômetros de Juazeiro a Brasília e voltar 1.700 quilômetros, passando por momentos de dificuldades, passando por momentos de perigo. Uma vez eu quase fui assaltado e eu tinha dificuldades terríveis nessas viagens, e eu sei o quanto eu paguei um preço alto e depois ter que vender tudo assim, mas por uma voz que até hoje fala comigo, uma voz que até hoje me assegura que ele já visitou o meu futuro, já preparou algo melhor para mim, eu estou seguro. E tudo que fiz fui guiado pelo Espírito de Deus. Meu apóstolo, e como que foi depois do estabelecimento da igreja? O senhor ficou 10 anos nesse local, nesse mesmo local onde o senhor direcionou, mas depois vocês mudaram de local e começaram outros desafios, né? Sim. Incrível, Renata, que quando nós não conhecemos a dimensão e o poder desse Deus, nós queremos colocar no espaço de uma caixa, sabe? Você limita Deus por exatamente não compreender as dimensões e o sobrenatural, que é algo que transcende qualquer entendimento. Não sou eu, nem será ninguém que vai limitar Deus ou dizer que vai acontecer até aqui. Era 1 ano só que nós estávamos nessa igreja primeira, me trouxeram uma foto de um jovem algemado numas correntes. Era assim, um tipo de uma algema e a corrente a pregada na parede, sabe? Na parede, assim. E ele numa cama de cimento lá. E eu comecei a orar por esse jovem.
Um certo dia o Senhor falou para mim, pega o teu carro e o teu filho e vai até esse homem libertar ele. Eu falei, Senhor, não sei onde ele mora. Aí ele disse, liga para quem te deu a foto. Liguei. Disse, mora no interior da Bahia, Uau. em um vilarejo chamado Sítio do Tomás. Eu procurei saber 1.700 quilômetros. Aí eu fui orar e o Senhor disse, vai lá. E eu fui com meu filho. Quando nós chegamos lá nesse vilarejo, um jovem apareceu e me disse que era primo daquela pessoa que eu mostrei a foto. Ele disse, não, é daqui a 3 quilômetros numa fazenda que ele se encontra. E nós fomos até lá. E ao chegar nessa fazenda, foi algo assim tão surpreendente que o nosso carro chegou e não fez tanto barulho e os pais desse jovem estavam lá na cozinha, lá no fundo, era uma casa comprida, sabe? E eu falei para ele, e onde é que ele está? Ele disse, está nesse primeiro quarto à esquerda. Eu falei, então não avisa nada para não atrapalhar. Aí já fui entrando, impondo as mãos, orando, repreendendo todo o mal, e ele foi liberto automaticamente assim. Colocou a cabeça no meu colo lá e falava assim, Uau. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tiramos das correntes e de repente ele pergunta para mim, o senhor aceita um cafezinho ou um doce de leite? As coisas voltaram ao normal assim, instantaneamente. E aí os pais apareceram e eu falei para eles, orientei eles procurarem uma igreja, levar eles sempre para a igreja. E dali eu saí com aquele jovem e nós fomos para o vilarejo, que eu ia deixar ele lá. Quando eu parei debaixo de uma árvore, eu estava muito cheio do Espírito, eu falei assim, reúne esse povo desse vilarejo que eu tenho uma palavra. E ele começou a bater nas portas, chamar o povo e tal, e foi reunindo. E Deus trouxe uma revelação poderosa para 3 mulheres que estavam chegando. E todo mundo conhecia a situação daquelas mulheres. E eu fiquei assim, impactado com o que Deus estava fazendo. De repente eu saio daquele vilarejo e eu não andei nem 1 quilômetro. Deus falou para mim, eu quero uma igreja minha aqui. Eu falei, Senhor, nós estamos começando lá, tem 1 ano, e esse tempo está com aquelas dificuldades. Ele falou, filho, eu quero uma igreja minha aqui. Uau. De lá até Brasília, Renata, ele deve ter falado comigo várias vezes, mais de 6 vezes. Eu creio que, eu sempre, como eu comento, eu digo que perto de umas 10 vezes. Eu orava, ele falava, eu orava, ele falava. Aí tinha o último imóvel para vender, que era o prédio lá em Juazeiro. Uau. Aproveitei e ele me fez com que aparecesse alguém interessado e eu vendi aquele prédio e dali eu tirei recursos e construímos a igreja, uma casa missionária, fizemos salinha de criança, fizemos várias, murei todo o terreno, 1.600 metros, ficou uma coisa linda lá. Toda casa que nós visitávamos naquele lugar tinha uma pessoa enferma. E aí nós... Um espírito de enfermidade. Exato, e tinha também muitos mudos e surdos. Olha. E nós, eu e minha esposa e uma missionária naquele tempo, a pastora Maria Ribeiro, nós saíamos de casa em casa libertando o povo, porque tinha muito trabalho de macumbaria e feitiçaria. Tinha um espírito, então, de enfermidade naquele lugar, né? Todas as casas sempre tinha alguém enfermo. Olha. E quando não eram endemoniados, e de várias formas, né? E nós trabalhávamos com libertação e cura, e levando as pessoas a conhecer o Evangelho. Uau. E ganhamos vidas. O primeiro batismo, porque lá, para as chuvas lá, de ano em ano, às vezes há mais de ano, o primeiro batismo eu fiz em uma água suja de um poço lá, mas suja, eu tenho fotos, tenho tudo, suja. Foram 7 pessoas que desceram as águas. E lá eu batizei daquela forma que era a única água que tinha naquele lugar. E
nós começamos com dificuldade, não tinha onde colocar as pessoas. Aí eu soube que tinha uma igrejinha católica lá e que o padre não queria ir lá. Não queria exatamente por causa dessas coisas de pessoas endemoniadas. Olha. E aí eu fiz um pedido para que o padre liberasse a igreja católica. E ele cedeu e eu comecei a fazer os cultos lá nessa igreja. Meu Deus! Olha! E os cultos eram feitos lá, só que eu tirei aquelas imagens de barro e coloquei numa caixa, né? Até teve uma mulher que ela não gostou, querendo saber onde estava. Eu falei que estava tudo guardado, que aquilo não servia para nós, que nós temos um Deus vivo sem necessidade disso. Bom, e assim vendi o prédio em Juazeiro. Meu Deus! E aí construímos a nossa igreja, construímos tudo, deixamos tudo organizado. E hoje faz 17 anos que está lá essa igreja. Lá tem um pastor, uma esposa missionária e a pastora, mãe dele, lá cuidando. Como alguém que viveu na Bahia não teve aquela coisa assim de ter sido criado no meio do terreiro, do espiritismo e tal, qual a sua experiência? Porque na Bahia o senhor deve ter visto muita coisa, né? Muita coisa. Eu estive... Mas eu, quando era jovem, antes de me casar, eu visitei o espiritismo por poucas vezes, 2 ou 3 vezes. Eu tinha curiosidade de saber, né? E também visitei o outro lado também. E simplesmente eu tinha um discernimento que as coisas de Deus não eram desequilibradas. As coisas de Deus sempre foram organizadas. E eu via coisas que não encaixavam, sabe? Mas quando eu fui liberto do mundo e cheio do Espírito, a revelação que Deus sempre me trouxe dos céus era algo com poder para o bem. Olha. Para o bem. Fazer o bem sem olhar a quem mesmo, a todos, com amor, libertando, curando, sabe? Sarando feridas do emocional, sabe? Do corpo, do físico. E Deus foi operando milagres. Deus operou milagres. Vocês já viveram alguma situação assim no casamento de vocês, durante o ministério, que gerou assim lutas de querer desistir do ministério, da igreja, ou mesmo porque vocês estão jovens, né? O senhor disse para mim antes de começar o podcast, o senhor tinha 22 anos, né? Quando casei. Quando casou. Então, conta para nós um pouquinho, né? Porque eu creio que tem casais que estão esperando mesmo a ouvir histórias que edificam. Eu posso falar para você. A minha experiência vai ser diferente de muitas, mas a minha experiência pode ajudar a muitos. Verdadeiramente, eu nunca tive desejo de desistir de nada. Aleluia. Nunca, nunca. Pelo contrário, porque eu fiz uma aliança com Deus. Quando foi para entregar os bens, eu fiz uma aliança com Ele. E essa aliança, para mim, ela é intocável. Não toco Nada nessa muda. aliança. Essa aliança é eterna. Então, nunca tive desejo de desistir. E eu que passei por uma situação difícil. Porque quando eu estava no mundo, eu tive um filho fora do casamento. E eu tive que ficar 11 anos sem tocar nesse assunto com minha esposa, carregando esse peso. Não era o filho que era o peso, sim a situação que me levou a acontecer esse filho, né? Mas eu fiquei carregando 11 anos calado. Mas quando eu me converti, eu fui tocado tão forte pelo Espírito Santo de chamar ela e conversar com ela. Verdadeiramente, Deus tocou nela.
porque ela já estava sabendo, através da minha própria família, que tinha avisado a ela. E quando ela perguntou se não gostaria de tocar nesse assunto, eu falei, é de Deus isso, porque eu tinha orado há 1 hora antes com os pastores, clamando a eles que me ajudassem em oração para que eu resolvesse essa pendência, porque eu jamais iniciaria meu ministério, minha vida espiritual, com alguma pendência. E aí eu expliquei para ela e disse para ela qual era a cidade lá no Ceará, quando eu tinha passado lá, comprado melão naquele tempo, e perguntei para ela se ela gostaria de conhecer. Ela disse, vou sim. Fomos lá, conhecemos a pessoa, a criança. Eu quis trazer a criança na época, mas a avó não permitiu. Mas ele continuou eu dando assistência. Desde o dia do nascimento, eu dei assistência a ele até ele se formar em fisioterapia. Olha. Ele é um fisioterapeuta, hoje está em Brasília. Depois eu reconheci ele como filho. Ele hoje tem a minha assinatura, né? E está em Brasília, trabalhando como fisioterapeuta, e junto com os meus outros filhos. Meus filhos receberam ele naturalmente como irmão, sem dúvida de nada. E na época eu conversei com meus filhos, falei da situação assim como você comentou o seu caso com suas filhas. Eu conversei com meus filhos, com minha esposa, de não, eu tenho que participar para eles, olha, aconteceu isso e isso. Eles entenderam, e hoje são 4 irmãos, 2 homens, 2 mulheres, né? Mas nada mexeu com o meu ministério, porque isso foi logo no início. E eu resolvi logo, porque eu não começaria algo com Deus com pendências. É tanto que hoje eu sou um homem livre durante 25 anos de caminhada com Jesus. Eu não tenho nada que me prenda, nada que venha a me tirar da visão. Eu estou focado naquilo que o Espírito Santo está me guiando. E vocês começaram uma obra missionária. Sim. Em vários lugares. Me conta aí. A obra missionária é tudo que eu amo, viu? Eu amo também. Bate forte no meu coração. A princípio, em 2014, eu estive numa conferência em Tulsa, Oklahoma, e lá eu recebi uma revelação que Deus falou para mim que estava me entregando uma escola de missões. Olha. E foi incrível, incrível. E na saída encontrei uma pessoa no aeroporto que ele sorria e Deus mandava eu abraçar ele. E eu falei, Senhor, mas eu não conheço essa pessoa. E ele sorria para mim e eu disse, não, então depois que eu fizer o check-in, eu vou abraçar ele. Aí terminei o check-in, quando eu marquei direção para ele assim, ele estava me aguardando. E veio ao meu encontro e já veio me abraçando. Ele era um pastor dessa mesma igreja do qual eu estive lá e tive a revelação. E aí fizemos amizade, peguei o cartão dele e eu convidei ele, isso era fevereiro, para ele estar em setembro no Brasil na nossa festa de aniversário. Olha. E aí quando eu cheguei lá, eu falei para ele que eu estava querendo resolver uma situação que Deus me revelou que eu ia ter uma escola de missões. Ele disse, não, Deus mandou eu vir aqui trazer para você que eu sei de onde vai sair a escola. Vai sair da Victory, lá de Tulsa, e eu vou falar com o pastor presidente lá e ele vai te dar a escola. Ele voltou para Tulsa, falou com o presidente lá, mandou entregar a escola para nós. Em 2015, fomos 10 pessoas da nossa igreja lá para Tulsa. E lá trouxemos a escola de missões. E depois essa escola de missões ela ficou sob a minha liderança na língua portuguesa. Aí eu levei essa escola para Angola. Aí montamos essa escola de missões em Angola. E lá também fizemos trabalhos também com orfanato, né? E é tudo que eu amo, é fazer missões. Depois Deus fez eu conseguir, com algumas dificuldades, entrar em Cuba, mas também iniciou-se um trabalho em Cuba. Outros lugares também. Teve o Chile, teve na Itália. São lugares que Deus me guiou a chegar até lá para fazer trabalhos missionários. Quais são as maiores barreiras que o senhor enfrenta, assim, em termos de missões? Para fazer missões,
Mesmo Missões no Nordeste, que eu acredito que deve ser algo bem difícil, né? Lá é difícil, Renata. Sabe o que é que eu falo para você? Fé incomoda. Muito. Como fé incomoda? E quando você começa a testemunhar sobre milagres, curas, acontecimentos dentro do teu ministério, das vivências que você teve, de tudo, você encontra barreiras. Sabe, parece que o que há dentro de uma visão cristã é que os miseráveis têm que ir para as missões e se sintam os coitadinhos dentro da missão para que eles possam ter a oportunidade de ser ajudados. Essa é uma visão que eu tenho. Porque quando você encontra uma pessoa que tenha um nível de fé, daquela que vai para o aeroporto, Olha. sem dinheiro nenhum e o Espírito Santo mandando você ir para o aeroporto. No. E era no Chile, em 2009. Primeiro não tinha o dinheiro das passagens. E não tinha o dinheiro das passagens e ele me falou que eu viajaria no dia 15 de dezembro, uma terça-feira. Ele deu o dia e deu a data certinho. E aí, Do meu aniversário. Quando chegou dia 7 de dezembro, ele falou que eu viajaria nesse dia 15, uma terça-feira. Quando chegou dia 15, ele falou para mim, eu falei para ele, Senhor, é dia 15, eu não tenho nenhum dinheiro. E ele falou para mim, vai na feira do produtor e procura o Juraci. E quando eu cheguei lá, era 7 horas da manhã, que encontrei, ele falou assim para mim, eu não dormi essa noite. Eu falei, eu dormi pouco também. Ele disse, eu tinha ganho ele para Jesus, aquele homem. Ele disse, o Senhor mandou eu dar as 3 passagens para você, a pastora, e o seu filho, para vocês ir ao Chile. E eu, na hora, brinquei com ele, falei, compra logo, que eu quero ir embora, que eu estou aqui aguçado. Mas não tinha o dinheiro para viajar. E até o aeroporto, eu fui sem nada. Que os únicos R$ 250 que eu tinha no bolso, minha filha ficou chorando na saída, eu dei para ela. Mas o Espírito de Deus dizia, vai, eu sou contigo. E passando a faixa de pedestre lá em Brasília, eu ouvi a voz dizer, passa teu cartão na máquina. E eu passei e o dinheiro estava lá. E eu saquei e viajei com minha esposa e meu filho. Foram 10 dias de muitos milagres. Muitos milagres. O senhor viu muitos milagres nesse ambiente missionário? Vi muitos, muitos. Olha, nessa viagem do Chile, tinha um pastor de 72 anos, da Igreja Assembleia de Deus, que estava na cadeira de rodas. Eu e minha esposa, nós oramos e ele levantou e me abraçou. Aleluia. Tremendo, tremendo. E na Angola? Angola, cada culto que acontecia, você via 30 pessoas, 35, batizadas no Espírito Santo, algo assim tão forte, um povo sedento da palavra de Deus, um povo que tem desejo de conhecer mais a Deus. É tanto que a escola de missões lá, liderada lá pelo bispo Quilandani, é um sucesso. É um sucesso. Eles têm desejo. Tinha um homem que viajava todos os dias de aula, 90 quilômetros de bicicleta para poder chegar até a escola. Uau! É lindo, é lindo. Os trabalhos lá, para mim, me deixam assim, apaixonado pela obra de Deus. E existe, assim, né, a intenção de plantar novas igrejas ou expandir até na África mesmo? Olha, Renata, depois do meu chamado apostólico, que isso foi em 2017, que Deus confiou essa unção, eu tenho compreendido de forma diferente. Se for para abrir trabalhos, ele vai me guiar. Mas durante esse tempo, o que ele tem mais feito através da minha vida é cuidar de pastores, não importando a placa, não importando nenhum nome de igreja. Exatamente. Ele
tem me dado sabedoria para lidar com organização de igreja, como fazer com que a igreja esteja organizada, para que a palavra flua, para que os ministérios internos eles possam ser trabalhados de forma organizada. E isso, Deus tem dado essa graça, né? Como o senhor tem enfrentado, assim, essa nova etapa da vida de vocês? Porque eu entendo que vocês migraram de país. É isso? O senhor vai e volta, mas se estabeleceram, são nossos vizinhos preciosos aqui. Como que está sendo, assim, esse novo ciclo que o senhor tem aberto? Impressionante que quando nós estávamos fazendo a obra em Cuba, dessa segunda vez, eu falei para minha esposa, olha, nós vamos para Miami. Miami a gente pega os vistos na mão do nosso querido apóstolo lá em Miami, apóstolo Frank, e vamos a Cuba. Depois vamos deixar de 3 a 4 dias para a gente ir até Orlando, conhece Orlando e a gente visita os nossos amigos. E aí falamos com eles, ficaram assim esperando a gente, fomos para a casa dele. Quando eu estou lá, aqui em Orlando, 3 reuniões que eu fiz, foi assim maravilhosa, e nenhuma delas o Espírito Santo falou que nós iríamos vir para cá. E para melhorar a situação, ele disse que nós iríamos morar naquela casa que o meu amigo estava morando. Meu Deus. E eu revelei isso para ele. Falei, olha, Deus está dizendo que você vai sair daqui e eu vou ficar. Meu Deus. Ele disse, não há problema, Deus falou, eu vou alugar outra. E assim Deus preparou toda a nossa viagem, fechou nosso coração em relação aos trabalhos lá, e aí nos trouxe até aqui, e nós ficamos na casa dele. Quando acabamos de chegar, ele estava começando a mudança dele. Ele foi saindo e nós ficando na casa. Mas você fala em âmbito espiritual, naquilo que Deus tem preparado para esse local, eu vejo como um quartel-general aqui, do qual Deus vai criar raízes aqui, tanto pelo próprio Estados Unidos, como fora daqui, nessas áreas de missões, seja Angola, seja Cuba, seja outros países, para que nós venhamos fazer trabalhos principalmente com crianças, que é uma coisa que está batendo muito forte dentro do meu espírito. Trabalhar com crianças, né? Deus já me mostrou algo assim. Eu também. Então, agora eu estou bem tranquilo em questão a tudo isso que o Senhor está fazendo. Eu faço também mentoria com pastores em outros lugares e nós estamos fortalecidos dentro dessa visão. Você está entendendo? Dentro dessa visão nós estamos fortalecidos. O que importa mesmo é fazer missões, trazer os resultados para o Senhor e fazer com que tudo que Ele já preparou para nós seja realizado através da sua palavra e através da direção do Espírito Santo. Amém. Eu estou um pouco emocionada, vocês me perdoem, porque o Senhor vem tocando, né? Desde quando nós nos conhecemos pessoalmente. Foi como que Davi e Jonatas, que eles se apaixonaram pelo coração um do outro. Foi. Né? E nós nos apaixonamos por vocês. Amém. A visão, né? Aquilo que é a inclinação do coração, ele arrebata a gente, né? Isso. E no dia que o senhor disse isso no telefone para o meu esposo, foi o mesmo dia que eu tive também esse sonho, né? Que eu e ele íamos à frente. Aliás, ele ia dançando, como que bailando, como o Davi, quando voltou com a arca. Ele bailava, eu segurava na cintura dele, como aquelas trenzinho que a gente faz naquelas escolas do Brasil. E vinha uma fila enorme, sem fim, de crianças negras. E elas dançavam muito felizes, num ritmo, acompanhando nós dois. E eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, da onde vem isso, Senhor? Sabe aqueles sonhos que você esquece deles até que alguém diga algo? E o Senhor vai e te lembra dele. Exato. Eu falei, meu Deus.
Para mim era só um sonho. Mas por que que o apóstolo está falando de crianças da África aqui com a gente? Então, eu estou sentindo do Espírito Santo de compartilhar isso com você que está aí, porque a gente às vezes fala só da boca para fora, que nós cremos num Deus que une propósitos, que nós cremos num Deus que une missão. Às vezes a gente fala, mas com o coração a gente meio que ignora, né, o que Deus está fazendo. Mas que alegria que eu tenho de ter esbarrado a nossa vida com a de vocês, sabe? Amém. Porque eu e o Joe, como muitas pessoas acompanharam nossa história, nós não temos filhos de sangue nosso. Nós temos 3 preciosas pedras, heranças que Deus nos deu e que foram adotadas pelo meu esposo, como o Senhor nos adotou como filhos. Amém. E eu sei que existe um poder enorme na adoção e graças a Deus por ela. E que muitas vezes o sangue não importa, porque o sangue de Jesus é o que cobre todo o sangue, né? É Ele que nos dá a família. É Ele que faz da estéril mãe de filhos. É Ele que pega o solitário e faz habitar em família. Mas o Senhor nos prometeu grande multidão de filhos, eu e Ele. E como vocês sabem, eu disse quando eu estava contando a história do Anastásia, biologicamente, de maneira humana, eu não posso ter mais filhos. E ouvir isso, para mim, é muito mais do que estar aqui fazendo um podcast, apóstolo. Eu sei. Eu sei e queria te falar algo bem interessante. Eu, quando recebi a visão, ele me mostrava eu num país rico. A princípio eu pensava que era Nova Zelândia, assim, mas era um lugar muito bonito. E automaticamente ele me colocava no meio de, mais ou menos, pela quantidade, umas 500 crianças africanas. E isso está no meu coração, está, sabe, no meu espírito, pulsa por essas coisas. Então, eu creio que essa vinda nossa aqui para os Estados Unidos, ela tem uma direção maior, algo maior. E eu gosto sempre de esperar no algo maior de Deus. Porque aquilo que eu creio, eu declaro. Tudo aquilo que eu creio, eu declaro. É tanto que esse livro que eu escrevi, ele fala exatamente sobre a palavra professada gera vida. Por quê? Porque ele fala das coisas que eu creio e das coisas que eu declaro. Aleluia. E elas acontecem. Elas acontecem. Porque o próprio Deus faz com que a sua palavra não volte vazia. E eu estou crendo em coisas grandes nesses últimos tempos, sabe, Renata? Coisas grandes nesses últimos tempos. Eu estou crendo. E vamos unir forças e vamos ser guiados pelo Espírito Santo e permitir que Deus faça toda essa obra maravilhosa que Ele tem para fazer. O que Ele precisa? Ele precisa de pessoas que tenham um coração puro, um espírito reto. Pessoas que estejam dispostas a dizer: faz, Senhor, a tua vontade em minha vida. Não da boca para fora, como você falou. Não, uma coisa que venha mesmo, genuína, uma coisa gerada dentro de nós, com fidelidade, para que Deus possa dizer. Porque antes de Deus me levar para Angola, para a África, Ele primeiro fez com que eu conhecesse o sítio do Tomás, no meio da Caatinga, lidando com aquele povo, fazendo missões no interior da Bahia, no lugar que chove mais de ano, de 2 em 2 anos, de ano em ano. Uma situação difícil, um povo que paga um preço pela localidade, pela circunstância, e eu estava ali disponível. Eu tenho algo para te contar, que no princípio lá, eu e minha esposa, para tomar banho, era assim, era um lugar assim,
era um recantinho, e ela ficava com um lençol segurando, e eu por trás tomando banho. Depois ela entrava, eu segurava o lençol para ela poder tomar banho com 1 litro de água colocando na cabeça. Por tudo nós passamos, por tudo nós passamos. Eu cheguei ao ponto de fazer um trabalho missionário, levei as pessoas lá e fui deixar um pastor que, por sinal, pai da Tainá e a mãe da Tainá, que está aqui conosco, deixei lá no estado do Ceará e voltei sozinho. E quando eu fui passando por um riacho daquele, era tempo de chuva, veio uma tromba d'água e me pegou e levou meu carro comigo. Eram 8 da noite, assim, eu saí levado das águas, saí pela porta, assim, pela janela, o vidro, né? E fiquei pendurado nesse carro, numa profundidade muito grande das águas. Eu fui levado até um certo ponto, até ele poder bater lá no chama-se banco de areia, algo assim, e ele paralisou e eu saí, atravessei uma mata, peguei uma estrada e andei 10 quilômetros até chegar no vilarejo. Então, Deus me deu um livramento ali tremendo. Então, tudo isso eu tenho enfrentado durante as missões. Não é tão fácil assim, mas o prazer é você obedecer. Verdade. Eu sinto que esse é só o primeiro de muitos podcasts que nós vamos ter que falar. Nós vamos ter que dividir ele como a vida de Moisés foi dividida em 3 etapas de 40. Assim será a nossa. Okay. Porque eu sinto que existem muitos desafios que o Senhor enfrentou e que o Senhor te deu a vitória, te deu a autoridade sobre eles, que o Senhor precisa transbordar isso na vida de outras pessoas. Com certeza. Mas eu creio que Deus quer usar a sua vida nesse momento para falar a vida de outras pessoas, principalmente em relação ao que o Senhor está vendo no cenário atual. O Senhor pensa, assim como apóstolo do Senhor Jesus, que nós estamos realmente nos últimos dias. Qual a visão, né, se você puder compartilhar conosco, que Deus tem te dado de tudo isso que nós estamos vivendo agora? Eu creio que ainda não são os últimos dias. Eu creio que, por Deus ser justiça e cumprir a sua justiça na terra, ainda tem muitas vidas para serem salvas. O que eu posso dizer que eu enfrento dentro de uma visão é a frieza dos corações. A apostasia, para mim, ela já está acontecendo. Porque as pessoas não estão se importando mais nem com elas mesmas. Nem com elas mesmas. Elas não têm ideia do que é servir ao Senhor. E muitas vezes elas se tornam visitantes da casa dele. E é aqui que está o segredo. Porque quando nós não damos culto ao Senhor, não oferecemos culto ao Senhor, porque o culto é para Ele. E aí nós vamos apenas para poder alimentar a nossa alma, porque a palavra não desce para o espírito, e aí quando sai dali já não sabe mais o que foi falado, porque apenas acalentou, acalmou, foi um alento para a alma. Mas o que mais necessita são de pessoas que entendam o ID. Porque o ID é como você renunciar a você mesmo. É Deus falar para mim, vai ao Chile, vou ao Chile. Vai a Angola, vou a Angola. Vai a Belém, fui a Belém, fazer um trabalho em Belém. Você sabe que lá só há muçulmanos. Mas Deus me comissionou. Sério? Eu não sabia. Não sabia? Eu vinha com minha esposa e o pastor Aguinaldo de uma cidade da Bahia e nós vínhamos orando em outras línguas, orando. E aí o Espírito Santo falou, filho, você vai a Belém. Eu falei, pai, Belém do Pará? Ele falou, não, Belém de Judá. O senhor está falando de Belém, Israel. Israel. Ah, sim. Aí eu pensei que o senhor estava falando de Belém no Brasil. Não, quando eu falei Belém do Pará, ele falou, não, Belém de Judá. Aí ele me entregou a mensagem, e isso era em novembro de 2016, e ele falou que eu viajaria dia 2 de agosto de 2017.
eu comecei a colocar desculpa, porque eu já tinha ido 3 vezes em Jerusalém, que a gente ia junto com o pastor, com caravana. Aí eu disse, Senhor, não estou querendo ir lá. Ele disse, mas você vai. Eu disse, eu vou. E quando foi em novembro, um pastor daqui da igreja de Tulsa, aqui em Oklahoma, foi para o Brasil dar aula na nossa escola de missões. E eu falei para ele, pastor Rafael, eu estou precisando desenrolar um rolo aqui, uma situação difícil. Deus falou que eu vou a Belém e que eu vou levar uma mensagem a um pastor. Já me deu até a mensagem. Ele falou assim, eu falei, lá só vi muçulmanos, lá tem, eles têm um, eu conheço. O filho dele fez doutorado comigo na Oral Robert. Aí eu falei para ele assim, meu Deus, que conexão tremenda, como é que Deus faz? Ele liga uma coisa com a outra, trouxe você aqui para isso. Aí ele disse, olha aqui o e-mail, entre em contato com ele. Entrei em contato, ele disse, estou aguardando em agosto. Dia 2 de agosto, estava viajando eu e minha esposa, estávamos viajando eu e ela e uma intérprete. Aleluia. E fomos para lá. Foram 5 dias de curas e milagres naquele lugar. Tremendo, coisas tremendas assim. Pessoas que iam operar com 2 dias do joelho e Deus trazer a cura assim, através da oração. Foi poderoso, poderoso. E aí entreguei a mensagem para eles e viemos embora. E quando foi há 4 anos agora, depois, em 2021, eu perguntei como é que eles estavam. Ele disse, vivendo da mensagem que o Senhor trouxe, da revelação que o Senhor trouxe. Aí, você não tem palavras. Aleluia. Aqui fecha, porque é você saber o quanto você pode ser resposta de Deus na vida das pessoas. Verdade. É quando você... Eu falei, quando eu saí de Brasília para cá, para morar aqui, eu falei, pronto, troquei meu apartamento por uma mala. Falei, eu tenho uma mala, a pastora Leide tem outra mala e pronto. E nós estamos aqui há 1 ano e 4 meses e sendo servido pelo Senhor, todo provido pelo Senhor e aguardando algumas direções. A igreja permaneceu aberta lá em Brasília? Sim, a igreja está lá. Lá nós temos 8 pastores. Continua uma bênção. Aleluia. A gente tem ido lá nesse tempo, fomos 3 vezes. Fomos no aniversário, fomos em conferência, fomos na virada de ano. E como já estamos projetando para abril, haver uma conferência lá e nós devemos estar indo lá. Eles estão alinhados, eles estão fazendo as coisas direitinho, tudo certo, como o Senhor mandou. Aleluia. Tem me deixado até um pouco acomodado. Mas é bom, porque um grande líder se reconhece em sua ausência. E a sua ausência diz muito mais sobre o Senhor do que o Senhor imagina. Não é isso? Exatamente. Eles têm honrado a unção que está sobre a minha vida e eu tenho honrado a unção que está sobre a vida deles. Amém. Porque a unção que eu tenho não serve para mim, ela só serve para os outros. E é da unção deles que eu recebo, que eu bebo, é da unção deles. São pessoas dignas, honradas, são pessoas verdadeiras, que são tementes ao Senhor, amam ao Senhor de todo o coração, todos eles. Não tem um que eu possa dizer de forma diferente, todos que estão lá são de forma homogênea em termos da espiritualidade, porque todos são tementes ao Senhor, são obedientes à palavra, têm honrado a unção da minha vida como líder deles, e eu honro a unção deles como pastores daquela igreja. Como é a rotina do Senhor, assim, em comunhão, em oração? Conta pra gente, porque o Senhor me fez chorar tantas vezes durante esse podcast. Renata, eu tenho algo muito secreto com Deus. É de mim. Quando a pastora Leide quer que eu ore com ela,
eu oro com ela, mas é porque ela mesma chama. Mas eu tenho algo secreto entre eu e Deus. Você pode encontrar eu dirigindo e chorando, muitas vezes. Às vezes, quando eu estou no banho, o Espírito Santo fala comigo poderosamente. Então, eu tenho algo com ele que é assim, no individual. Entende? O senhor não pretende abrir nenhum templo aqui, nenhuma igreja? Ou existe, sim, a possibilidade de expandir as estacas, né? Sim, alargar as tendas. Alargar as tendas. Né? Eu creio que no futuro, não sei se posso dizer breve, mas no futuro Deus deve preparar uma casa aqui para nós. Mas, no momento, eu creio que Deus abrirá um caminho sobre missões com mais facilidade do que propriamente uma casa, sabe? Mas eu creio também que para aquelas pessoas que estiverem unidas comigo dentro dessa visão missionária, eu creio que nós vamos ter um lugar secreto para poder estabelecer coisas espirituais, para poder receber direções, para poder alimentar o nosso espírito e nos fortalecer na palavra, né? Que mensagem o senhor gostaria de deixar? Eu quero te pedir 2 mensagens. A primeira, para o povo que está lá, que está debaixo da tua liderança e que está te vendo, né, daqui. E a segunda, para todos nós, filhos de Deus, para um tempo como agora. Pode olhar para a sua câmera ali, por favor. É aquela lá. Aquela ali. E deixe essas 2 mensagens, por favor. Bom, a primeira é dizer para todos os pastores e todos os membros da Igreja Internacional Sementes da Fé que esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. Se estamos vivendo esse ciclo, essa estação, é porque é para nós. E nós vamos dar resposta a tudo aquilo que Deus nos comissionou. E será um tempo grandioso em nossas vidas. Se preparem para coisas grandes. Como disse o Senhor, eis que faço nova todas as coisas. Creio Aleluia. que vocês serão os mais beneficiados, porque serão chamados de filhos amados do Senhor. E a segunda, para todos aqueles que estão nos assistindo e para esse tempo de cristianismo que estamos vivendo, eu posso dizer para você, renuncie a si mesmo. Entregue a sua vida completamente ao Senhor. Faça a diferença aonde você estiver. O Senhor irá te exaltar. O Senhor irá te honrar. Ele te colocará em níveis mais altos. Há degraus preparados para a sua vida, mas necessita de um posicionamento. E esse posicionamento, não há mais palavras que Deus venha te entregar. Já tudo que era para ser dito já foi dito. Uau. Já foi entregue. Aquilo que o Senhor teve que pagar por nós, já pagou. A sua palavra é o nosso referencial. Faça valer essa palavra. É isso que eu deixo para vocês. Meu apóstolo, vai faltar lenço para que eu enxugue as minhas lágrimas para assistir esse podcast após isso. Estou aqui me segurando. Amém. Eu não sei, quem me acompanha deve ter ouvido falar da história do Zé da Botinha. Eu não vou contar de novo, Sim. mas se você quiser saber, eu acho que na live especial de Natal que eu fiz com o Márcio Teixeira sobre a visão sobre Maria e o porquê Jesus nasceu de uma virgem, lá eu conto a história do Zé da Botinha. Eu estou me segurando aqui, gente, porque esse estúdio está povoado da glória de Deus. Amém. Amém. Eu também quero dizer para você, Renata, que foi assim um prazer enorme estar aqui com você e dizer para você, como mulher de Deus,
que esse tempo é tempo de ação. É tempo de ação. Agir mesmo com toda a coragem, sabe? Ter atitude. O grande Deus, o nosso Pai, fará obras milagrosas através de nossas vidas. Vamos nos levantar como verdadeiros escudeiros do Senhor, que tem uma visão lá do alto, para poder desfazer todas as obras de Satanás. Foi para isso que ele levantou a sua igreja. Aleluia. Amém? Muito obrigada. Obrigado. Esse é só o nosso programa piloto. Sinto lhes informar, porque teremos que fazer muitos mais, né? E que possamos, já deixo aqui estabelecido o convite para que o Senhor retorne, para dividir conosco mais coisas através desse livro. A palavra professada gera vida em meio à sequidão como essa, ó. A palavra professada gera vida. Aqui, o apóstolo derramou sobre nós um pouquinho das maravilhas que Deus tem feito na vida dele nessa caminhada de tantos anos, né? E isso é um levantar espiritual na vida de qualquer um que lê esse livro. Amém. Porque eu venho trabalhando nele, guiado pelo Espírito Santo, sobre a fé do tipo de Deus. É aquela fé que você crê e fala e as coisas acontecem. Parece gerar uma coisa de positivismo. Não, não. Não é nada disso. Não. É mediante aquilo que ele disse. Tanto no haja, como Jesus disse, se alguém disser a este monte, é preciso falar. Paulo disse, porque criei, por isso falei. É necessário falar. Aquilo que você almeja, sonha e crê com fé. A fé, ela transporta cura. A fé transporta milagres. Essa é a fé do tipo de Deus. Aleluia. Como 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz, eu criei, por isso falei. Exato. Que você possa crer na sua vida que Jesus está entrando com a providência aonde você necessita, aonde você permitir que ele vá. Que você hoje, se ainda não aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, da sua história, como alguém que vai realmente ajustar tudo de acordo com a vontade dele, que você possa hoje aceitá-lo. Escreva aqui embaixo, amém, e nós vamos entender que hoje você recebeu o Senhor na sua vida e nós queremos abençoar a sua vida com a Bíblia, tá? E que você possa ser totalmente guiado pelos projetos do Senhor de hoje em diante. Se você já o tem, que você seja renovado, que cada palavra professada pela boca desse homem de Deus e esse grande apóstolo, que possa invadir os teus pensamentos, que você possa ruminar isso na sua vida, para que realmente cada palavra gere o fim pelo qual ela foi professada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo episódio do Anastasia Cast. Até a próxima.